Você precisa experimentar a tristeza para arrependimento. 2 Coríntios 7, de 8 a 10. Enquanto ele está abrindo, recapitulando, você primeiro precisa reconhecer que o seu pecado não são o que as pessoas veem. Pecado é não estar fazendo a vontade de Deus, custe o que custar. Então, reconhecendo que precisa ser resgatado por Jesus e não por uma religião. Resgatado por Jesus, então você precisa desejar que Ele ensine a palavra dele dia a dia ao seu coração, te livrando do engano, do juízo de Deus. E isso é feito aos pés do Senhor, uma escolha diária. Vamos para o quarto item. Mesmo que a minha... 7 de 8 a 10, né? O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. E se de forma alguma foram prejudicados, por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Isso aí tem muito a falar. Então, na verdade, o que nós vemos? A gente vive numa sociedade que as pessoas falam o quê? Ai, não vem me contar essas histórias tristes, não, esse drama, porque a vida já é amarga, né? Até tem gente que fala assim, ai, não quero esse café amargo não, porque de amargo já basta a vida. Não tem gente que fala assim, né? Fala muito. Fala muito, né? Então, o que acontece? A Bíblia, na verdade, ela fala o quê? Que o arrependimento que vem da parte de Deus, ele a princípio vai causar uma tristeza. Por quê? Você vai ver que você está errado. Quando você vê que você está errado, você vai ficar triste. Mas Deus, quando traz a tristeza, ele sempre traz o quê? Ele mostra o problema, mas estende a mão. Sim. Você cai e se ralou todo, mas ele vai lá, bota a mão e você segura e ele te levanta. É assim que Deus faz, né? Então, aqui fala o quê? A tristeza, segundo Deus, no versículo 10, não produz remorso. O que é o remorso? É o que aconteceu com Judas Iscariotes, né? Ele traiu Jesus e depois Jesus até mesmo queria que ele voltasse para ele. Mas sabe o que ele fez? Foi para uma árvore e se enforcou. Por quê? Ele sentiu tanto remorso, mas tanto remorso de Judas Iscariotes, que ele pegou as 30 moedas de prata que ele havia recebido para trair Jesus e devolveu aos religiosos. Aí sabe o que os religiosos falaram para ele? Isso é problema teu. Você faz o que quiser com esse dinheiro, a gente não vai querer esse dinheiro não. Fala isso para ele. Aí ele saiu correndo e se enforcou. Judas não se arrependeu. Ele sentiu remorso, ele ficou triste pelo que ele fez com Jesus, mas ele não queria mudar. Ele queria continuar na vidinha dele, né? E a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Esse arrependimento, essa mudança de mente que vai levar à salvação. E assim fala. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O que é mundo aqui? Será que é o planeta? Não. É a sociedade sem Deus. Isso é que chama o mundo. A sociedade sem Deus. As pessoas não vivem de acordo com a palavra de Deus, elas estão onde? No mundo. E esse tipo de tristeza do mundo, né? Você vê nos filmes, né? A pessoa sempre que tá triste, vai lá pro bar, deixa aí um aí que eu tô precisando. Aí enche a casa, aí começa a beber, né? Você vê nos filmes, a pessoa sempre que tá triste, já percebeu nos filmes? Quando a pessoa sempre tá triste, ela vai pra onde? Na vida real mesmo. Quando a pessoa tá com uma dor, tá com uma tristeza Vai emocional. logo pra um bar. A primeira coisa que você vê... Até na vida real mesmo. Os bares estão cheios de pessoas amarguradas. Amarguradas, exatamente. Amarguradas. Por quê? Porque não experimentaram o amor de Deus. Porque veja só, todo ser humano vai falhar. Você entende uma coisa? Eu sou casada há 25 anos com o pastor José Arthur. Que agora é pastor, mas não era. Mas é sempre um homem de Deus. Mas a minha confiança e o meu suprimento emocional na sua totalidade não está nele. Porque se de hoje para amanhã ele chegar para mim e falar assim, estou indo embora. Vou sofrer, porque eu sou uma mulher de carne e osso. Mas não vou ser destruída jamais. Por quê? Porque o que ocupa o primeiro lugar no meu coração é Jesus. Eu até brinco com ele, né? Eu sempre falo isso, que eu acho muito engraçado. Os bandidos não falam perdeu quando rouba. Aí eu brinco com ele, perdeu pra Jesus.
Não tem jeito, porque você eu amo. Por Jesus eu sou apaixonada. Muito lindo. Se eu tiver que abrir mão de você, eu abro. Jesus não. Não, Jesus não. Então Jesus precisa ocupar primeiro lugar. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. O resto é bênção. Mas ele é o abençoador. Deus é. Você não leu o texto, amor? E agora? A tristeza. Não, aqui faz parte. A tristeza de estar magoando o coração de Deus com o pecado e que leva ao arrependimento, crendo na salvação e perdão pelo sangue de Jesus e andando em novidade de vida. Então fala, a tristeza tem que gerar arrependimento para andar em quê? Em novidade de vida. Fale sobre isso. O que acontece? Quando eu venho até Jesus, o que é novidade de vida? Como é que eu aprendo sobre a mente de Deus? O que Deus pensa? Aonde? Aqui, ó. Quer saber como Deus pensa? Quer saber como eu tenho que agir em qualquer situação? A resposta está toda aqui. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Então, novidade de vida é o quê? Cada dia lendo a Bíblia, cada dia orando, cada dia buscando a face de Deus. E a Bíblia fala que eu vou assim de glória em glória. O que é de glória em glória? A glória de Deus vem e eu vou ficar cada vez mais parecido com Jesus. Mas se eu não ler a Bíblia todo dia, o que vai acontecer comigo? Vou morrer espiritualmente. É isso que vai acontecer. Vou ser uma religiosa com uma casca como um sepulcro caiado. Bonito por fora, podre por dentro. É verdade.